Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de noções de contagem, beleza? Pessoal, é uma aula muito interessante porque ela norteia muito do que você vê dentro da análise combinatória, tá? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado em relação à análise de edital, porque acontece assim, ó. Se você pega um edital e esse edital ele cita apenas, noções de contagem, princípios de contagem, problemas de contagem e não cita as técnicas utilizadas, é porque normalmente são problemas mais diretos de contagem mesmo. A gente vai ver que é o princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, PFC, beleza? Agora, a partir do momento em que você pega um edital e esse edital ele cita lá, abre parênteses, arranjo, combinação simples, permutação simples, permutação com repetição e assim sucessivamente, é porque realmente ali você tem que aplicar técnicas de contagem, tranquilo? E aí você tem que ter esse certo cuidado. Então aqui a gente vai nortear e mais em relação a noções, a problemas mais contextualizados, tranquilo? Então vamos lá, turma. Ó, primeira coisa que você precisa entender é o que é uma contagem, como que é feita no dia a dia e como que a gente vai proceder a partir de agora. Tem um exemplo muito comum, na verdade dois, que os professores utilizam. Um é você ter aquela noção de quantidade de roupas que você pode vestir utilizando uma quantidade de peças. E uma outra muito legal, que sempre em toda aula, quem já foi meu aluno sabe, é quando você tem três cidades, A, B e C. E aqui eu quero que você entenda, por exemplo, a seguinte ideia. Considere, turma, três cidades: cidade A, cidade B e cidade C. Eu estou colocando para você duas rodovias de A para B e duas rodovias de B para C. Tranquilo? Então, de A para B, eu tenho a rodovia 1 e 2. De B para C, eu tenho a rodovia 3 e 4. A minha pergunta é a seguinte: de quantas maneiras eu posso sair de A e chegar em C? Só que você precisa perceber que você vai passar por B, porque não tem caminho direto, tá? Então, na verdade, o problema é de quantas formas você pode sair de A, chegar em C passando por B. Quem já tem uma noção de contagem vai perceber assim, ó. Ian, aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso multiplicar 2 vezes 2 e dar igual a 4, beleza. Só que eu vou partir do princípio que você que está me assistindo não sabe contagem. Aí você vai pensar assim, ó, beleza. Nesse problema, a pessoa pode selecionar o caminho 1 e o caminho 3. A pessoa pode selecionar o caminho 1 e o caminho 4. São duas possibilidades que você tem de percorrer A, B, B, C. Só que você também pode selecionar 2 e 3, 2 e 4. Se você observar, turma, ao total aqui você tem 4 caminhos. De maneira geral, tá? De maneira geral, você apresenta aqui uma quantidade de 4 caminhos. Beleza. Só que assim, a questão não quer que você monte isso aqui toda vez não. A questão ela é montada para você resolver de maneira mais rápida e direta. É aí que você vai pegar um problema como esse e traduzir no princípio fundamental da contagem. Olha o que diz esse princípio. No início você pode sentir dificuldade, depois você vai falar assim, não, é só isso? É só isso. A dificuldade que você pode sentir é a interpretação, tá? O que é o princípio fundamental da contagem? Olha que interessante. O princípio fundamental da contagem é uma técnica utilizada, né, para calcularmos de quantas maneiras, e isso é palavra-chave, tá? Quando você lá, de quantas formas, de quantas maneiras, beleza? De quantas maneiras as decisões, elas podem combinar-se. Entenda,
Se uma decisão ela pode ser tomada de N maneiras e uma outra decisão ela pode ser tomada de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões elas podem ser tomadas simultaneamente é o produto de cada quantidade de maneiras. Percebe que na leitura dá uma empacada, dá uma dificultada. Beleza. Aí agora a gente vai voltar para o problema e você vai perceber de onde que surge essa multiplicação. Então, observe. O meu problema, turma, é sair de A e chegar em C. Só que quando você para desde o início, você percebe que aqui eu tenho uma tomada de decisão. Porque eu não tenho um caminho só. Eu tenho dois caminhos. Então, nessa tomada de decisão, você percebe que aqui existem duas maneiras de você realizar o trajeto. Ponto. Aqui no nosso enunciado seria o N, por exemplo. O que acontece? De B para C é a mesma coisa. Você percebe que aqui você tem uma outra tomada de decisão. Aqui você vai encontrar duas maneiras. Porque é a rodovia 3 e a rodovia 4. Se você pegar aqui, isso para nós é o M. Só que o problema, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele não é uma coisa só. E aí, lembra que quando você desenhou aqui, lá no final, e viu 4 caminhos, esses 4 caminhos, eles poderiam ser interpretados de qual maneira? 2 vezes 2. Porque, na verdade, a contagem é você juntar simultaneamente todas as possibilidades que você tem. Então, aqui eu tive duas maneiras de percorrer o caminho, e aqui eu tive duas maneiras de percorrer o caminho. Ao mesmo tempo, a quantidade de possibilidades que você tem é igual a 4. Ponto. O princípio fundamental da contagem, turma, é isso aqui. Aí você fala, ué, é isso aqui? É. A dificuldade que você vai sentir é a interpretação do problema. Porque a parte matemática é uma multiplicação básica. Beleza? Então, bora ler alguns exercícios aqui e aí você vai perceber como que pode ser aplicado isso daí. Show de bola? Vamos lá. Primeiro exercício vai falar assim, ó. Viaja na situação. Criatividade. Vamos ver criatividade. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Aqui eu estou querendo perguntar, na verdade, de quantas formas você pode formar o pódio. Ponto. De quantas maneiras você pode formar o pódio. Essa é a ideia central, beleza? Aí você vai pensar assim, ó. Ian, eu quero fazer daquele início lá. Eu quero colocar nome por nome. Agora, turma, olha as alternativas. Você vai realmente escrever 210, 230 possibilidades na mão? Não. É aí que você vai pensar assim, ó. Então, peraí. O pódio ele é formado pelo primeiro colocado, pelo segundo e pelo terceiro colocado. Ponto. Quando você vai ter a corrida, você vai pensar assim, ó. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio. Quantas pessoas ali podem ganhar o primeiro colocado? Você vai falar, ué, qualquer uma das 7 pode ganhar. Exatamente. Então, para o primeiro colocado, eu tenho 7 maneiras de preencher esse vazio que tem aqui. Só que o problema condiciona você a pensar que quem sai no primeiro colocado não ganha o segundo. Então, automaticamente, na sua cabeça, você está pensando assim, poxa, eu coloquei aqui ó, 7 maneiras para o primeiro. Alguém vai ganhar. Quando esse alguém ganha, eu não tenho mais 7 para o primeiro, eu tenho 6 para o segundo e eu tenho 5 para o terceiro. Lembra que no final de tudo,
é você realizar o quê? Uma multiplicação entre as maneiras que você encontrou. Quando você faz isso daqui, ó, você vai encontrar, na verdade, 7, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Olha o tempo que você economizou. Acho que acabaria a prova se você não tinha feito as 210 possibilidades. Tranquilo? Então é algo que você tem que imaginar, que é realmente a criatividade que vai fazer muito mais sentido na resolução. Tranquilo? Vamos para a última questão aqui, ó. Na área de ciências humanas, existem 13 opções no vestibular. Um candidato ele tem a certeza quanto à primeira opção, mas quanto à segunda ele está em dúvida. Por isso ele resolve escolher aleatoriamente qualquer uma nesta área. De quantas maneiras ele poderá preencher sua ficha de inscrição, sendo a segunda opção necessariamente diferente da primeira? É você pensar assim, ó, poxa, véio, eu vou preencher lá um cartãozinho. Nesse cartão, no SISU, né, você tem ali primeira opção e segunda opção. O detalhe é você enxergar que para a primeira opção você tem a certeza da possibilidade. Então, eu não vou colocar, turma, 13 maneiras para a primeira opção. E a não, porque uma vez que você tem a certeza do que você quer, isso aqui só cabe uma maneira de ser preenchida. Vamos supor que é história, ponto. Obrigatoriamente, dos 13 cursos que você tem, você só vai colocar um. O segundo é aleatório e tem que ser diferente do primeiro. Então, aqui caberá quantas maneiras? 12. Lembra que a resposta não é a multiplicação? É. 1 vezes 12, 12. Ai, mas eu fiz 13 vezes 12. Por que não é 13 vezes 12? Porque para ser 13 vezes 12, turma, eu não teria que ter a certeza da primeira opção. E aí, automaticamente, teria 13 vezes 12. Se fosse só a quantidade de formas que o cartão poderia ser preenchido, aí sim, 13 vezes 12. Como eu tenho a certeza do primeiro curso, é uma única opção, 1. O que sobra, 12. 1 vezes 12, 12. Tranquilo, turma? Isso é noção de contagem, tá? No próximo vídeo daqui da playlist, a gente vai trabalhar a ideia de fatorial de um número natural, que isso também vai ajudar nas fórmulas de contagem que a gente tem. Mas aqui agora, turma, cabe a você filtrar as questões de contagem e fazer. Você só vai aprender fazendo, beleza? É você fazer uma quantidade de questões muito grande a ponto de você criar a maturidade de interpretação de questão. Show de bola? Pessoal, espero que você tenha entendido as noções, tá? Agora cabe a você realmente correr atrás disso daí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Lembrando, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fui!